da chegada da seleção brasileira a Houston. Carlo Ancelotti chegou animado, o homem. Seleção brasileira chegando agora para o hotel em Houston, onde na segunda-feira, a partir de 14h, encara o Japão no primeiro mata-mata de Copa do Mundo. A delegação vai descendo do ônibus. Amanhã, no dia -1 da FIFA, tá aí o Alisson. Dá aquela entrevista oficial, Neymar à frente. Seleção brasileira. Desembarcando do busão em Houston. E aqui em Manhattan, no Seleção Copa, estamos com Felipe Melo, Renato Augusto, Denilson, que estará em Houston também. Olha lá o Vinícius Júnior também no busão. Tá animado pra esse jogo, Dena? Tô animado. Boa noite, Rizek. Não tô não. Não tô triste. Tô triste. Boa noite, um abraço, Rizek. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos. Renatão, Felipe, parabéns, irmão. Muita saúde, Deus te abençoe. Bom programa pra nós. Animado, Rizek. Agora começa uma outra Copa, né? Agora é um sentimento realmente de decisão. São 5 decisões até a grande final. Toda aquela ansiedade de começo de Copa do Mundo, aquela emoção, né, de começo de Copa do Mundo, esse sentimento ele volta agora, né, com um asterisco aí, né, e se perder tá fora. Então, assim, tem uma questão emocional que pode pesar bastante nesse jogo. Tomara que o Japão sinta ali o peso da camisa amarela, já tá definido, né, que o Brasil vai jogar com o uniforme amarelo, que é o mais bonito, mais emblemático, o que pesa mais, o que chama mais atenção. Aliás, o uniforme clássico inteiro, né, calção azul, meia branca. Coisa mais linda. Aí tomara que o Japão dê uma tremida. Mas se jogar do jeito que o Japão vem jogando, vai ser um jogo laical, um jogo legal pra gente acompanhar e trabalhar. E Japão vai usar o seu uniforme número 2, que é uma das camisas mais bonitas, se não a mais, dessa Copa, a camisa branca deles. Mas o uniforme não ganha jogo, ele só pesa, né? O nosso pesa muito mesmo. Nossa fase de grupos não foi brilhante, a gente empatou com o Marrocos, derrotou o Haiti no segundo tempo com alguns problemas. Mas eu opino que a vitória contra a Escócia foi uma das melhores atuações de uma seleção aqui nessa Copa do Mundo. Talvez isso não seja suficiente para dizer que a gente fez uma grande fase de grupos, mas o jogo específico contra a Escócia, com uma grande atuação do Vini, para mim, daquilo que eu vi, foi uma das melhores exibições de uma seleção aqui na Copa do Mundo. Quem sabe anima e empolga a gente. Felipe Melo, boa noite, bem-vindo ao Seleção. Boa noite, amigos, todos que estão conosco aí. Eu vou começar hoje o programa discordando. Boa. De um pentacampeão mundial, Denilson Show. Nesse caso, eu acho que não começa uma nova Copa. E, obviamente, que depende do ponto de vista, mas eu entendo que o Brasil tem que continuar jogando. A Copa que começou mal no primeiro tempo, contra Marrocos, melhorou no segundo tempo, melhorou e evoluiu no segundo jogo, no terceiro, e que continue a evolução. E que a camisa do Brasil pese para o Japão, e não para os jogadores da seleção brasileira. Você acha que é muita empolgação afirmar o que afirmei aqui, que contra a Escócia, a seleção brasileira... eu acho que a seleção tem muitos problemas, tá? A gente tá crescendo aqui. O jogo contra a Escócia, para mim, foi uma das melhores atuações de uma seleção aqui na Copa do Mundo. Aí eu concordo com o Denilson, eu tô empolgado igual o Denilson também. Sabe assim, tô empolgado, tô ansioso pro jogo, porque o Brasil tá em plena evolução. Tá em plena evolução, e a tendência, de fato, é o Brasil melhorar ainda mais de como foi os últimos 3 jogos, né? E como nós falamos ontem, só assim para vencer o Japão. Mas eu estou bastante empolgado com a evolução da seleção brasileira. Por exemplo, a Inglaterra, de quem falaremos há pouco, foi sofrível hoje contra o Panamá, sofrível contra a Gana e jogou bem contra a Croácia. Vamos ver. Renato Augusto, boa noite, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, meus amigos, boa noite quem está nos assistindo. Eu vou pegar um pouco de cada um aqui. Eu concordo. Esse é de grupo. Eu concordo com o que cada um falou. Mas realmente eu concordo com o Denis quando ele fala que parece que é um outro campeonato, né? Quando começa o mata-mata, realmente parece ser um outro campeonato, mas ao mesmo tempo que o Felipe falou, dessa continuação da evolução é extremamente importante. Então, poder dar mais um passo para o crescimento da equipe, para que a gente possa realmente fazer um grande jogo contra o Japão, convencer, e aí sim entrar entre os favoritos para a fase final da Copa. Então esse jogo tem que encarar como o jogo mais importante desse ciclo de 4 anos. O que eu sei que é consenso aqui, os 4 pensam da mesma forma, o Brasil vai ter que subir de nível agora para seguir caminhando na Copa do Mundo, né? O Japão vai ser um enfrentamento muito mais difícil do que foi a Escócia. Por enquanto, o chaveamento da Copa do Mundo tá assim, ó, o que já tem definido tá assim, bota na tela, diretor.
Do lado esquerdo, ó, a Alemanha pega Paraguai, a França vai encarar a Suécia, África do Sul e Canadá amanhã, abrindo a fase de 16 avos de final. Na segunda-feira, Holanda e Marrocos, um jogaço, hein? Um jogaço. A Croácia aguarda a definição do grupo K hoje. A mesma coisa a Espanha no grupo J. Estados Unidos encaram a Bósnia. Olha o chaveamento dos Estados Unidos, hein? Passando pela Bósnia, eles encaram quem passar do confronto da Bélgica, que vai pegar um terceiro colocado. O chaveamento dos Estados Unidos, olho na facilidade que o dono da casa pode ter, hein? Aqui do nosso lado, o Brasil encara o Japão, a Costa do Marfim vai encarar a Noruega, a gente pega o vencedor desse jogo. O México aguarda a definição do terceiro colocado, assim como a Inglaterra, né? Os 8 melhores se classificam e a gente precisa ver a ordem deles ainda. A Argentina encara Cabo Verde e depois o vencedor de Austrália e Egito. Ficou bom para a Argentina, hein? E tem a Suíça aqui do lado de baixo, podendo encarar a Argentina numa definição de quartas de final. Vai se dar bem em sorteio assim lá em Buenos Aires. Pode chegar à semifinal sem pegar nenhum grande. Né? Se deram bem, cara. Caminho mais tranquilo. Caminho tranquilaço, em tese, né? Caminho tranquilaço para eles. Nós vamos a Houston com a Duda Dal Ponte trazendo informações do Brasil, que na segunda-feira encara o Japão. Chega mais, Duda! Oi, Rizek, muito boa noite para você, para o Denilson, para o Renato, para o Felipe, para todos que nos acompanham aqui no Seleção Copa. Estamos em frente ao hotel em que a seleção brasileira está hospedada aqui em Houston, no Texas. A seleção chegou agora há pouco, às 8 horas, no horário de Brasília. Aqui o fuso horário é diferente de Nova Jersey, se lá a gente estava a 1 hora atrás do Brasil, aqui estamos 2 horas atrás do Brasil, por isso ainda bem claro por aqui. A seleção chegou em Houston agora há pouco, recebida por muitos torcedores que estavam aqui na porta do hotel, esperando a delegação. Já é de costume, sempre que a seleção viaja para alguma cidade diferente aqui nos Estados Unidos, os torcedores se organizam para estarem ali na frente do hotel, e aí eles são sempre recebidos com muito carinho pelos jogadores, né? A gente viu vários jogadores atendendo, tirando foto, dando autógrafo, alguns em especial, como Vini Júnior e Neymar, muito aplaudidos, o Alisson também. Então, Brasil já chegou aqui em Houston, no Texas, uma logística um pouquinho diferente do que vinha sendo feito na primeira fase, quando o Brasil viajava no dia anterior da partida. Dessa vez viajou 2 dias antes da partida para não ter nenhum problema, né? Já que quando viajou para Miami teve aquele problema no avião, os jogadores ficaram mais cansados, desgastados. Então dessa vez tudo certo, o avião decolou na hora, chegou na hora, e o Brasil amanhã treina aqui em Houston, no Texas. Vai ter um dia um pouquinho mais tranquilo para descansar na parte da tarde, com a entrevista coletiva com Carlo Ancelotti e com mais um jogador que a CBF deve mandar e definir a qualquer momento. E aí na segunda-feira, às 2 da tarde, no horário de Brasília, e ao meio-dia aqui no horário local, o Brasil enfrenta o Japão. E um detalhe, a gente chegou também agora há pouco aqui em Houston, é muito calor, viu? Nos Estados Unidos está verão, algumas cidades são mais quentes que outras. Aqui em Houston é muito quente, é um bafo nesse momento, já quase começo da noite. Tá 33 graus, o Brasil vai jogar ao meio-dia, vai estar 35 graus, só que um detalhe é que o estádio de Houston, onde o Brasil vai jogar, fica com o teto fechado e é climatizado, até por conta do gramado. Então os jogadores não vão sentir tanto assim, viu? Agora não sei se vocês viram, torcedores ainda passando por aqui, viu? O pessoal saindo, porque a gente ainda tá aqui nessa concentração. Mas pra gente falar um pouquinho de time, hoje pela manhã o Brasil treinou ainda em Nova Jersey. E a gente só pode acompanhar 15 minutos, mas a gente tem a informação que Carlo Ancelotti treinou mais uma vez com Ryan pela direita. Então tudo indica que pela primeira vez em mais de um ano, Carlo Ancelotti vai repetir a escalação. Então, tudo indica que o Brasil vai ter a mesma escalação segunda-feira que teve contra a Escócia, ali com o ataque sendo com o Vini pela esquerda, Ryan pela direita e o Matheus Cunha também formando aquele ataque junto com o Paquetá no meio. Então, essa é a expectativa. A gente vai ter que esperar o treino de amanhã também, Rizek, mas tudo indica que essa vai ser a escalação. Carlo Ancelotti vai para o 16º jogo dele com a seleção brasileira e muito provavelmente a primeira vez que ele vai repetir essa escalação do Brasil. Hoje todo mundo treinou normalmente. Ontem a gente informou no Seleção que outros 8 jogadores titulares tinham sido poupados, né? Agora todo mundo treinou normalmente e amanhã vai ter mais um treino. Um último detalhe, Rafinha ficou em Houston, no Texas, continua fazendo um tratamento intensivo na posterior da coxa direita. A expectativa é que ele volte nas oitavas de final ou possível quartas de final. A gente vai ter que aguardar o tratamento. Eu queria debater com vocês uma questão assim,
não exatamente factual, mas uma questão que eu acho uma curiosidade bacana de debater com vocês, jogadores, que foi a fala do Ryan. O Ryan, no alto da sua autenticidade, foi perguntado por um colega da imprensa japonesa quem que ele conhecia do nosso adversário, quem que ele destacava. E o Ryan respondeu assim na entrevista de ontem. Dá uma olhada. Rapaz. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, um time muito forte. A gente sabe que vai trabalhar durante a semana para nosso melhor e sair com a vitória. Eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, assim, eu vejo zero problema e muita autenticidade. Talvez isso chegue no vestiário do Japão. Olha lá, os caras não conhecem vocês, eles acham que são os maiores, não sabem citar um jogador da seleção brasileira. Mas é a verdade, o Ryan não conhece. E eu prefiro ver um cara assim, autêntico, dizendo o que pensa, do que um cara que é preparado para dar entrevista e aí vai responder assim, ó. Não, o importante é o coletivo, a gente tem que respeitar o time do Japão com muita humildade, qualquer adversário que vier. Porque talvez ele leve tanta porrada na autenticidade dele, o futebol não gosta de autenticidade. O futebol muitas vezes gosta de respostas preparadas mesmo, né? Muitas vezes a gente espera até isso dos jogadores. E eu não vi maldade, eu vi autenticidade. Aliás, da última vez que o Brasil teve um ponta-direita que não conhecia os adversários, tratava os seus marcadores como o João, jogassem eles no São Cristóvão, na União Soviética ou na Suécia, foi o Mané Garrincha, e a gente ganhou Copas do Mundo com o nosso ponta-direita. Pois é. Diga, Felipe. Eu vi muitas vezes, assim, quando atleta ainda, eu fui muito sempre autêntico. E me perguntava, eu sempre respondi. E muitas vezes perguntava, eu respondia e falava assim, mas por quê? E quando a gente falava, respondia aquelas perguntas, as respostas automáticas, reclamavam. Eu não vejo soberba da parte dele. Sabe por que ele falou isso aí? Porque se alguém pergunta o nome do jogador, de repente ele não saberia pronunciar o nome. É difícil falar nome de repente, japonês, turco. É difícil falar nome de atletas assim. Então, exatamente. De repente é por isso que ele falou, sabe? Eu gosto muito da autenticidade do jogador, mas eu achei muito mais soberba, de repente, da parte do jogador japonês, que fala, não, o Neymar antigo, o Neymar de hoje não é o Neymar antigo, não, e a gente vai para ganhar, sabe? Então, tá tranquilo, cara. Eu também tô com ele nessa aí, é melhor ser autêntico. E voltando, né? Convivo ao longo da minha vida com muitos atletas e ex-atletas, trabalho com vários deles. Afirmo aqui, se vocês quiserem me rebater, fiquem à vontade. A minoria dos jogadores assiste futebol. A minoria. A grande maioria adora jogar, ama jogar e vê pouco jogo, conhece pouco jogador. O Felipe Melo, o Renato, o Denilson, Paulo Nunes, como foi o Felipe Luiz, nosso comentarista na última Copa do Mundo, para mim são pontos fora da curva. Os nossos comentaristas se prepararam para isso, já curtiam ver. A grande maioria, eu vejo curtir, adorar a bola, o jogo, mas assim, na hora de ligar, acompanhar, não acompanha tanto. Pelo menos é assim que eu enxergo vocês. Bom, eu como classe. Eu também enxergo assim, porque a rotina do jogador de futebol ela é muito difícil, ela é muito pesada, você quase não fica em casa, então às vezes o tempo que você tem para ficar em casa, você não vai perder 2 horas do seu tempo com o seu filho e com a sua família para acompanhar um jogo, né? Eu também, quando eu jogava, eu não parava para assistir jogo. Eu imagino que os meus companheiros e meus amigos aqui também não, porque a gente queria aproveitar o nosso tempo de uma outra forma. Isso aqui não é uma crítica, tá? Sim, em relação uma constatação. Em relação ao Ryan, você vê uma ingenuidade na resposta dele, né? Enquanto você estava falando, eu lembrei, por exemplo, da ótima, pelo menos na minha opinião, coletiva do Danilo. Né? São 2 pontas, um cara já experiente, um cara já com amadurecimento, entendimento da profissão, acompanha tudo, e a ingenuidade de um garoto de 18 anos, né? E que se eu estivesse no lugar dele, provavelmente, dentro desse perfil, de um cara mais tranquilo, mais leve, mais descontraído, eu acho que eu teria a mesma atitude. Não, hoje você ia falar, o importante é o coletivo. Eu ia falar, moiou. Você fala, o importante é o coletivo. Eu concordo com o Daniel, concordo com você também, assim, dos atletas, enquanto jogavam futebol, né? Eu lembro, e não só daqui, atleta no geral, no mundo todo, né? Lembro eu jogava na Espanha, tem um jogo entre Real Madrid e Barcelona, o clássico, né? E a maioria, tem clássico hoje, Real Madrid e Barcelona, vocês não vão assistir, sabe? Assim, eu confesso que mesmo quando jogava, chegava em casa e a esposa sentava e via jogo comigo, porque
Eu sempre fui muito apaixonado por futebol e sempre respeitei futebol. E é por isso que você vai virar técnico. Exatamente. Por pode ser por isso. Pode ser por isso, mas eu concordo com você. Dá tempo de você não largar ainda esse microfone e virar técnico. Muitos não assistem futebol. Não, e assim, quem é que tem obrigação de conhecer todos os jogadores? A Comissão Técnica do Brasil. Essa vai ter que passar vídeos, informações detalhadas. E da última vez que um jogador nosso disse que conhecia o adversário foi o Dante, que conhecia os alemães. Então não é garantia de nada, lembra? Dante não é garantia de nada conhecer o jogador adversário. Eu vou fazer contato agora com o Edgar Alencar, que esse tá sabendo muito, teve que estudar e vai trazer informações do Japão. Chega mais, Edgar. Fala, Rizek, agora sim. Boa noite para você, Denilson, Felipe, Renato, todo mundo aqui com a gente. Pra Dudinha também, que me chamou, minha amiga aqui da Seleção Brasileira. Meus amigos, vou entrar aí também nesse papo daqui a pouquinho com declarações da seleção japonesa sobre o Brasil. A gente não teve ainda a chance de repercutir diretamente, né, essa entrevista do Ryan. Amanhã tem entrevista coletiva aqui em Houston. Aí vamos poder perguntar, né, se alguém se sentiu ofendido, se isso vai ser usado na pré-eleição ou não. Deixa eu só passar um pouquinho o panorama aqui, meus amigos. Porque nós estamos aqui no centro de Houston. Esse é o hotel onde vai ficar concentrada a delegação japonesa. Só que ao contrário do que aconteceu com a seleção brasileira, a Duda reportou, né, tudo certinho com a logística. Aqui não, ó, Luiz Fernando Sonsini mostrando pra gente a imprensa japonesa. Vamos ser generosos aqui, duas dúzias de torcedores, alguns curiosos aqui para acompanhar a chegada. E essa chegada, amigos, estava prevista inicialmente para 6h30 da tarde, no horário de Brasília, tá? Então já temos muitos atrasos. Há pouco, o assessor confirmou oficialmente aqui para o nosso produtor, para o Guilherme Oliveira, simplesmente que o voo atrasou, ainda não temos previsões, ele só disse shortly, ou seja, em breve o ônibus pode chegar aqui para essa seleção que treinou hoje cedo, ainda na base, né, dos Estados Unidos, lá no Tennessee, né, na cidade de Nashville, e aí daqui a pouco então a seleção japonesa, a qualquer momento, podemos trazer quem sabe aqui no Seleção ainda, para esse time que vai poder descansar e com algum atraso, assim como aconteceu com a seleção brasileira no jogo contra a Escócia em Miami, né. Amanhã também tem um treinamento no estádio do Houston Dynamo, é o mesmo, a seleção brasileira vai dividir com a japonesa, evidentemente mudando os horários, o treino do Japão é um pouco mais tarde, às 3 horas. Retomando aqui, então esse é o cenário, a gente está aqui esperando a seleção japonesa com atrasos, pelo que a gente ouviu dos colegas que estão aqui sentados também esperando, questões climáticas que atrasaram a logística japonesa. O que eu vi aqui desde que o jogo foi confirmado Japão e Brasil? Vou destacar aqui para você, Rizek, amigos, a declaração do atacante do Ueda. O Ueda falou o seguinte, está na memória do japonês, evidentemente, essa vitória por 3-2 no amistoso em outubro. Mas o Ueda disse que eles têm plena consciência de que era uma outra circunstância, sem o estresse de uma Copa do Mundo, outros jogadores, mas tanto ele como também o técnico, o Hajime Moriyasu, tem falado muito na questão da mentalidade, que o que é importante para essa geração japonesa é que nesse ciclo os jogadores conseguiram vitórias importantes, vitórias em seleções campeãs do mundo, e é essa mentalidade que eles acham, que estão levando para o adversário, que o Japão não é mais um adversário facilmente batido, que eles conseguem competir, e essa geração tem o sonho de ser, pela primeira vez, levar o Japão a uma vitória em jogo eliminatório de Copa do Mundo. Essa é a 5ª vez que o Japão passa da primeira fase, mas é a primeira vez que eles vão tentar vencer um jogo eliminatório. Olho em 2 destaques só, possíveis desfalques, tá, Rizek, para eu devolver para vocês. O zagueiro e capitão Itakura saiu machucado contra a Suécia, hoje nem treinou, tá? Nem foi para o campo, vão ficar de olho amanhã, mas pode ser um grande desfalque para a defesa japonesa. E o Kubo, né, que saiu com aquela lesão no joelho, ainda na primeira partida contra a Holanda, hoje foi para o campo, mas treinou separadamente. Vamos ficar de olho no treino de amanhã para ver se volta ou não esse jogador importante da Real Sociedad. Mas o que podemos trazer nesse momento aqui é a espera dos japoneses e esses componentes aí do que os japoneses falam com muito respeito, mas mentalidade não ganha jogo, não empurra a bola para o gol, mas eles acreditam que agora tem mais ferramentas para, quem sabe, desafiar o Brasil e vencer um jogo eliminatório de uma Copa do Mundo. Obrigado, Edgar. A gente tinha tido um probleminha aí com Houston, sem trocadilhos, agora consertamos o áudio, você voltou perfeito aqui no Seleção, meu caro. Grande abraço, até a próxima. We do not have a problem. Falar um pouco da... Não, not today. Abraço, Edgar. A gente queria falar um pouco da evolução do Japão em Copas, né? Em 22, eles tiraram a Alemanha na fase de grupos, né? Foram eles que tiraram a Alemanha, passaram eles e a Espanha. A Alemanha caía na primeira fase. Em 18, eles quase cruzaram o nosso caminho. Eles abriram 2-0 contra a Bélgica. Não sei se vocês da concentração estavam acompanhando a partida. E estavam vencendo o jogo, assim, aí a Bélgica virou na bola alta, né? Colocou jogadores altos e virou. Quase que eles cruzaram. De todas as seleções que eu vi jogar, essa para mim parece ser a mais perigosa. Quando a gente olha para a campanha deles aqui, logo na estreia, o empate contra a Holanda, a gente já olhou e falou, caramba,
Os caras estão com um bom nível. Que foi o melhor jogo do Japão. O melhor? Foi esse contra o, principalmente no segundo tempo. Porque a Tunísia, eles passaram o carro. Mas era um time muito fraco. Esse passe que o camisa 10, o Doan, achou pro gol contra a Suécia mostra que o Japão hoje tem jogadores refinados, cara. Eu falei aqui já num passado não tão distante da qualidade técnica, que eles acrescentaram a qualidade técnica e a parte física, porque a disciplina tática eles já vinham e já tinham isso desde sempre, é um DNA dos times asiáticos. Eu acho que o Brasil vai ter que se impor mesmo. Se impor na questão técnica, tática, velocidade, física, tentar gerar ali o confronto de mano a mano com a linha de defesa do Japão para a gente conseguir vencer. A velocidade é uma questão, não é? Porque se a memória não me falha, eu ouvi algumas vezes vocês comentaristas falando da velocidade do Brasil na marcação, que ainda deixou a desejar. E o time dos caras é muito rápido. A velocidade deles é um ponto de atenção, não? É um ponto de atenção. Nós comentávamos sobretudo o meio-campo do Brasil, né? O Casemiro fez aquele primeiro jogo abaixo, depois melhorou bastante, mas até mesmo na vitória, depois do jogo contra a Escócia, nós havíamos pontuado aqui em algumas situações que o Casemiro estava meio que pesado, né? Mas para esse tipo de jogo, a gente vai precisar de mais de um jogador como ele, que domina o meio-campo, né? Muito sábio taticamente, sabe se colocar no momento exato, né? Ali para, de repente, tirar algumas jogadas de bola pelo meio que o ataque que o Japão vai querer fazer. Então, realmente, a gente vai precisar de muito mais mobilidade, muito mais atenção e, principalmente, velocidade para recompor a parte defensiva da seleção brasileira. Tem um detalhe importante nesse jogo, é assim, o futebol hoje, a gente vê muitos jogos sendo decididos em bolas paradas. Eu acho que o Brasil pode tirar proveito também em relação a esse tipo de jogo. Pode ser que num escanteio, numa falta lateral, a gente consiga surpreender o Japão. Controlando, eles sofreram, né? O Van Dijk fez um gol de cabeça, eles não conseguiram marcar a bola aérea da United. E tomar cuidado também. Também fizeram. Defensivamente, eles Inclusive, sofreram. no jogo contra o Brasil, o gol da virada foi de cabeça. Sim. Foi de bola parada, o Brasil tomou um gol de cabeça. Mas o Denilson tem muita razão, assim, porque a gente vê jogos que são difíceis, equipes defendendo muito bem, é o arremate de fora da área e a bola parada que está fazendo a diferença. Olha, o futebol de seleções, ele ficou muito equilibrado, muito imprevisível, por causa de uma informação que vocês viram passar pouco ali na tela. Dos 26 convocados, 23 atuam na Europa. Ou seja, hoje, no futebol de seleções, a galera joga nas mesmas ligas, todo mundo se conhece. Embora eles possam não ter estrelas como as que a gente tem, um Vinícius Júnior, eles não têm, o time dos caras é todo ele formado por jogadores que atuam na Europa. O goleiro Suzuki joga no Parma. O lateral direito, aliás, é uma linha de 3, né? O zagueiro pela direita, o Seco, joga no Le Havre, da França. O Itakura joga no Ajax, da Holanda. O Ito joga no Bayern de Munique, da Alemanha. Aí você vai para o meio campo. O Sukawara joga no Werder Bremen, da Alemanha. O Tanaka no Leeds, da Inglaterra. O Kamada no Crystal Palace. O Nakamura joga no Reims, da França. E aí na parte ofensiva, que para mim é o forte deles, né? O Doan joga no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O Maeda joga no Celtic, da Escócia. Ele é o principal jogador hoje do Celtic, da Escócia. E o Eda, o bom camisa 9 deles, joga no Feyenoord, da Holanda. Então, assim, é um time europeu. Antes, a gente enfrentava o Japão, o time inteiro do Japão jogava na liga local deles. Mudou isso completamente. Um ou outro, que furava a bolha, assim. Daí pode vir essa evolução física dos jogadores, né? Porque quando você olha para trás, o campeonato japonês não te exigia tanto fisicamente, né? Até pela qualidade técnica do jogo, você provavelmente corria menos. Então, quando você mostra a escalação, né, provavelmente prévia do time que vai enfrentar o Brasil na segunda-feira, todos atuando num cenário de alto rendimento, daí vem a questão do entendimento. Foi o caso do Marrocos na Copa passada. Também. Todo mundo jogava na Europa. Daí vem o entendimento do jogo, vem o entendimento, o tático não, mas a questão física, você joga na Europa, então o futebol do europeu é muito mais, te exige muito mais fisicamente, provavelmente daí vem essa questão que a gente vem elogiando tanto aqui a parte física da seleção japonesa. O confronto te evolui, né? Você jogar contra grandes... Que isso? Né? O confronto... Que isso? Não é isso? Foi bem agora. Porque você jogar contra times grandes te puxa pra cima, né? Então você tá sempre enfrentando os melhores jogadores, sempre jogando... E você os caras que jogam na defesa marcam o Harry Kane. E você se prepara diferente. Se você vai jogar contra os grandes... A tua semana de treinamento é outra.
Então, assim, quanto mais você tá numa liga como essa, te puxa para cima, e aí sim, aí explica realmente a evolução que o Japão teve. E taticamente também, Deno. Taticamente também. Pô, o japonês, por si só, normalmente eles já são obedientes taticamente. Né? Eles fazem igual robozinho tudo aquilo que o treinador pede para fazer. Agora, não tenha as dúvidas que quando você pega esses atletas, né, os atletas começam a chegar em grandes clubes na Europa, o treinador também ele não vai ficar só por ali. O treinador também ele vai querer abrir o leque, ele vai querer ver jogos. Ele sai do Japão e vai começar a assistir jogos das equipes onde jogam seus atletas. Aí vai de Munique, aí é o campeonato francês, é o campeonato italiano, é o campeonato espanhol. E o cara começa a ter outros tipos de pensamento também, que obviamente ajuda bastante a equipe estar muito melhor preparada taticamente. Acho que essa Copa do Mundo tem dois estilos assim de centroavantes e os dois são excelentes. Acho que dá para discutir noites sobre quem é melhor. O Mbappé, que joga no centro do ataque, é o cara da explosão, da velocidade e um baita finalizador também, né? Mas é um jogo diferente, né? Um jogador tipo mais parecido com o Ronaldo, assim, né? Vertical, explosão, drible. O Harry Kane é mais cerebral, mais técnico, né? Mais versátil, sai mais da área, arma o jogo, cadencia o jogo, até diminui o ritmo, coisa que o Mbappé, por exemplo, não faz. E até o time dos dois hoje são dois times diferentes. Exato. Você pega quando o Mbappé e quando o Bellingham foi campeão da Champions League com o Real Madrid, quem era a dupla de meio campo? Você ainda tinha Modric, se não me engano, tinha o Kroos ainda. Então, a última temporada foi Camavinga e Tchouaméni, ou seja, a qualidade de passe, ela cai absurdamente. Porque nós estamos falando de dois fenômenos com a bola no pé, dois fenômenos de qualidade. Então, assim, a culpa muitas vezes não é nem de Mbappé. Já no Bayern de Munique, você pega a qualidade que tem dos atletas, a bola chega com muito mais qualidade no Harry Kane. Então são situações diferentes. O Bellingham, ele precisa de ter, de repente, esse passe bem feito para ele, não voltar tanto para pegar no último terço, porque a qualidade dele é romper, como nós falamos aqui. Então eu creio que foi por isso também, apesar das lesões, é por isso que ele sofreu um pouco mais nessa temporada no Real Madrid. E o Harry Kane, que todo mundo acha que um dia pode ganhar a bola de ouro, depende da Inglaterra ser campeã, né? Porque o time dele ganhou o alemão disparado, na Champions caiu para o PSG. Se a Inglaterra for longe aqui... É bom lembrar, né, que ele não tinha nenhum título, né, Dano? Ele não tinha nenhum título e foi pro Bayern de Munique, já conseguiu conquistar alguns títulos. Na primeira temporada conseguiu perder do Leverkusen. Exatamente. Já parecia a maldição do Harry Kane. Exatamente. Caramba, trocou o Tottenham pelo Bayern, não ganhou. Aí depois atropelou. Exato. E agora, a Bundesliga. Eu não tenho dúvida se continuar no mesmo time, com um treinador que é muito bom, que é o Kompany também, vão brigar pela Champions League e vai chegar rápido. Que na Copa demore mais um pouquinho para isso acontecer. Mas quero ouvir sua palavra de otimismo para esse jogo de segunda-feira contra o Japão. Jogo difícil, vamos se divertir. A verdade é essa, o Japão é um time muito bom, competitivo, mas nós somos o Brasil. Vamos para cima deles. Ô, louco. Gostei. Gostei do que o Denilson falou, isso aí mesmo, para cima deles. Se divertir e quando tiver oportunidade, lenha também. Toma. Lembrando que é mata-mata. Exatamente. É isso, eu tô com vocês também, a camisa da seleção pesa nesses momentos e eu tô muito confiante na classificação. Cara, e que o Ryan, meu desejo é que o Ryan mantenha essa simplicidade, essa autenticidade. Se ele apanhar muito por causa da entrevista que ele não conhece o jogador do Japão e nas futuras, que ele não ligue para isso, que ele seja autêntico, que ele depois não vire um robozinho de entrevista. Não, o importante é o coletivo, com muita humildade, fé em Deus. Que a gente possa ter pelo menos um jogador da seleção assim, autêntico, falando o que pensa. E lembrando que Mané Garrincha também não conhecia ninguém que ele enfrentava, e da última vez que o ponta-direita do Brasil não conhecia adversários, a gente foi muito feliz. Ryan, um ótimo jogo para você. Fala, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais notícias sobre esse futebol. Um abraço, tchau, tchau, fui!